Eu sempre recebo uma pergunta aqui, e por isso que eu decidi fazer esse vídeo esclarecendo essa pergunta. Meus seguidores aí, todo mundo que acessa meus conteúdos, sabe que eu sou formado em psicologia. E uma pergunta muito comum é uma curiosidade aí dos homens. Adriano, ter se formado em psicologia te ajudou aí a pegar mais mulher, a conquistar a mulher? Cara, a primeira coisa que eu falo é que esse nunca foi o meu propósito. Assim, para mim, eu entrei na psicologia, eu não tinha dificuldade com mulher, até porque eu já trabalhava há anos. Se eu não me engano, não lembro assim de cabeça, já tinha 8 anos que eu trabalhava com desenvolvimento masculino e relacionamentos. Antes da psicologia, eu até trabalhava mais ainda com sedução, com flerte, esse tipo de coisa. Então, eu não tinha nenhum motivo para mim entrar na psicologia para isso, para esse tipo de propósito, porque eu não tinha dificuldade. Eu entrei, o meu objetivo foi entrar para dar mais profissionalismo àquilo que eu já fazia. Cara, eu trabalho com o público masculino, com desenvolvimento, com pessoas, com relacionamentos. É bem interessante me informar ali na psicologia, né? Porque isso vai dar ali um embasamento também científico, um embasamento profissional muito grande. Então esse foi o meu propósito ali. Assim como foi quando eu foquei ali na neuropsicologia, na cognitivo-comportamental, e tudo isso ajuda, sim, a entender mais o comportamento, tanto do homem quanto da mulher. Então, assim, a psicologia não ajuda, eu não posso dizer se ajudou ou não, porque eu não tinha dificuldade. O que eu posso dizer a psicologia me ajudou a entender melhor ali porque eu tinha muita dificuldade no passado, porque eu era um verdadeiro fracasso ali com as mulheres no passado e, principalmente, me ajuda a entender por que hoje é tão difícil fazer algo tão simples que é interagir com uma mulher, que é chegar numa mulher. Cara, eu acho uma coisa tão fácil, tem tanta coisa mais difícil de fazer que as pessoas fazem. É mais difícil, muitas vezes, mexer em alguns aplicativos, é mais difícil tocar violão, tem tanta coisa mais difícil e interagir com uma mulher é tão fácil, é tão natural, é tão gostoso, é algo tão prazeroso e divertido que é difícil entender assim na prática por que os homens têm tanta dificuldade. A psicologia me ajudou a entender isso. Então tem 3 coisas que fazem os homens, que isso eu aprendi com um embasamento científico, que fazem os homens, que explica esse fato de algo tão simples ser tão dificultoso ali para a maioria dos homens. A primeira coisa é a insegurança do novo. Quando você não sabe fazer algo, você tende a ter mais dificuldade, mais medo de fazer aquilo, você se sente mais inseguro. Eu vou dar um exemplo. Se você vai para uma prova e você não estudou, a tendência é que você fique mais nervoso para fazer aquela prova. Agora, se você é um cara que domina a matéria, que estudou, não só estudou, mas é uma matéria que você domina, tem facilidade, você não vai ficar nervoso e fatalmente você vai ter mais resultado porque você está mais calmo. O cara que já não sabe muita matéria e já está tenso, a tendência é ele realmente tirar uma nota muito ruim. Então, a maioria dos caras tem dificuldade porque é novo, ele não tem uma experiência. O cara que é cafajeste desde novo ali pega todas, é algo fácil para ele porque ele já tem experiência, ele já sabe o que vai acontecer quando ele chegar. A maioria dos caras não, é novo, é desconhecido, é um terreno desconhecido. Eles não sabem o que vai acontecer quando eles vão chegar numa mulher, eles não sabem o que falar, não sabem como se comportar. Então, por isso eles têm essa resistência muito grande que você só ganha com a experiência, na medida que você for interagindo, for conversando. Por isso que eu falo, mesmo que você não chegue para ficar, mas comece aí gradativamente a interagir, a conversar com algumas mulheres, que isso já vai quebrando um pouco, já não vai ser algo tão aterrorizante para você interagir com uma mulher em uma festa, porque você na faculdade já conversa com algumas, já conheceu uma mulher ali na academia, trocou 3 palavras com ela, então já torna menos desconhecido assim, e isso já te deixa mais confiante. Outra questão é a questão da baixa autoestima. Grande parte dos homens, eles são 7 vezes mais atraentes e interessantes aos olhos das mulheres do que eles realmente pensam que são. Então, normalmente, os caras pensam que são muito pouco atraentes, quando, na verdade, as mulheres estão olhando para ele na rua, na academia, e achando esse cara bonito, achando esse cara, gostando da postura, poxa, eu gosto desse cara mais sério e tal. E a mulher ali pensa até no cara, mas ele nunca vai chegar nela porque ele acha que ele é pouco interessante. Ele acha que por ela ser bonita, ela vai querer um cara tão bonito quanto ela, ou até mais bonito do que ela. E rico também, enfim, uma série de coisas. Então ele nem passa na cabeça dele que aquele tipo de mulher vai ter algum interesse nele, por isso que ele não chega. Então, grande parte dos homens são 7 vezes mais interessantes do que eles realmente acreditam ser.
E o terceiro ponto aí é o efeito compensatório. O que é esse efeito compensatório? É quando você se acha de pouco valor, você se acha pouco interessante, e aí você acha que você tem que fazer muito além do básico, do simples, para ter aquele resultado. O que acontece com os caras? Por se acharem pouco interessante, eles pensam, cara, eu tenho que desenvolver uma conversa extraordinária, eu tenho que desenvolver ali uma forma muito evoluída de conquista, eu tenho que passar anos na academia. Ele fica o tempo todo ali tentando compensar, tentando agregar valor em si mesmo, e muitas vezes ele passa anos ali para um dia ter coragem de chegar na mulher. Quando na verdade você já tem tudo que você precisa para conquistar uma mulher, você já tem tudo que as mulheres querem em você. A única coisa que você precisa é alguns ajustes ali. Então são esses três fatores, principalmente esse efeito compensatório de querer ser ali cada vez melhor, porque você acha que ainda tem pouco valor, e sempre vai achar. Você melhora na academia, mas ainda acha que não está fortão. Você compra um carro, mas ainda acha que precisaria de um carro maior, melhor, porque você sempre acha que tem pouco valor para as mulheres, quando na verdade muitas vezes tem até mais do que elas precisam, mas não tem essa consciência de alto valor. Você se acha 7 vezes menos interessante do que as mulheres acham. Então, são esses três fatores aí que explicam e que eu aprendi muito nos estudos da psicologia, que dificultam que a maioria dos homens aí tenham sucesso com as mulheres. Não é porque não é bonito, não é porque não é um cafajeste, é simplesmente por esses três motivos. Então, por isso que os meus cursos, meus materiais são bem aí focados nisso, no básico que funciona, no simples, bem feito, que dá um grande resultado. Um dos exemplos aí é o Manual da Conversa, que é um material objetivo, é um material que não ensina cantadinhas, frases feitas, e é um material ali que funciona muito por isso, porque ele ensina você a se comunicar melhor, a ter um comportamento diante das mulheres, e é isso que você precisa, o resto você já tem. Então é isso, espero que tenha gostado aí do vídeo, deixo aqui meu grande abraço para você e uma boa leitura aí do Manual da Conversa.